Muito bem-vinda! Obrigada, obrigada. Amei conhecer você, a proposta, todos esses arquitetos maravilhosos, designers também aí, querendo inovar. Exatamente, né? Como eu estava falando, a gente acaba se formando e não enxerga mais que um palmo na frente, né? Fica preso naquela coisa de projeto, 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 mas, gente, o mercado é muito maior do que isso, né? Sim, sim, com certeza. Eu recebi, inclusive, essa semana a mensagem de uma aluna falando que tinha acabado de se formar, que estava super preocupada porque ela se sentiu muito engessada durante a faculdade, ela se sentiu muito privada em relação a essa parte criativa, que eu sei que tem muitos arquitetos que amam essa parte de criação, né? Tem aquela linha que é mais do projetado, AutoCAD, Mais mais técnica, que a gente técnica, fala. né? Bem mais técnica, mas tem aquela galera que, nossa, adora dar uma viajada, adora novas possibilidades e realmente a faculdade de arquitetura, ela te segura, né? Porque é muito técnico, tem que ter muitos cuidados, né? E não é só também essa parte técnica, né? Eu acho que a gente vem com aquela questão dos projetos que tem que ser feitos ao longo da faculdade, onde se tem muita crítica, né? Então a gente passa lá 6 meses projetando e cada encontro toma uma porrada de reclamação. Falam que é uma das faculdades onde os professores mais massacram os alunos, né? Eu sou designer de interiores, então, assim, eu não sou formada em arquitetura, mas eu tive uma sócia arquiteta, a gente teve um escritório no Rio, tocamos várias obras, vários projetos, Barra, Tijuca, Jacarepaguá. Foi uma época maravilhosa, assim, foi quando surgiu a Beck Mood. E aí, ela falava muito sobre isso, sobre essa característica do aluno sofredor, meu Deus, de arquitetura, que eles realmente mandam ver em cima de vocês, gente. Que sofrimento. E no fim isso tudo acaba deixando todo mundo quietinho, né? Apavorado. Sem apavorado, sem sair da faculdade e ter coragem para desbravar o mundo e criar coisas novas, Sim, né? É sim. realmente muito sério isso. Mas então, Renata, mais uma vez, obrigada pela presença. Pessoal aí da arquitetura e do design, eu acho que tem até engenheiros aí na live hoje. Projetista, Gente, vocês vão aproveitar muito e eu quero que vocês enxerguem um pouquinho da visão de alguém que está pensando fora da caixa, né? Porque às vezes, quando a gente tem ideias, a gente fica lá pensando, mas eu acho que eu não vou tentar, eu acho que não é para mim. Mas quando a gente escuta alguém trazer algo novo, dá uma né? Vem esperança, um né? Você brilha o insight, dá uma olho. esperança. E aí, quem sabe vocês saem hoje da live com novas ideias, novas possibilidades. Então, Renata, te apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece e Talvez tenha fica à muita gente vontade. aqui que nem sabe, né? O que ela inovou, o que ela trouxe de diferente, Exatamente. gente. O que é isso? Gente, seguinte, quando eu estava no escritório de arquitetura e de design lá no Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo, aconteceu de eu receber um pedido muito inusitado de uma cliente para fazer um projeto para ela poder gravar os vídeos dela do canal do YouTube. E esses vídeos ficarem mais atrativos, né? Porque ficava com aquela parede branca, sem graça. Às vezes a pessoa está numa casa que tem uma decoração que ela não gosta, não quer que apareça, grava no quarto do filho, enfim. E aí ela falou, só que tem um porém, um porém. Eu quero que você faça uma parada que eu possa levar para gravar em outros cantos, porque ela é repórter de TV e às vezes ia fazer entrevista e tal. E ela não ficava só em casa, só no escritório. Ela queria levar cenário, essa decoração para gravar em outros lugares que tivesse a pegada dela, a identidade visual dela, que tivesse a cara dela. E eu, meu Deus, e agora? Como assim levar para outros lugares? Vamos pensar aqui. E aí ela mesma trouxe essa sacada de, será que se a gente fizesse um tecido, essa galera de aniversário que canta parabéns à mesa do bolo, às vezes tem uns castelos de princesa, e eu, meu Deus, calma. E aí a gente começou a viajar, eu disse, calma, se eu levar o projeto 3D para ser impresso num tecido, mas que tecido, que proporção, que tamanho, que profundidade. E aí começou essa imersão em pesquisas e nasceu a Beck Mood. Fizemos o cenário para ela, impresso em tecido, um cenário 3D como esse aqui que a galera pode ver, ó.
que é tudo... Você pensa o quê? Que são livros, quadros, folhais, mas é um tecido, gente. Isso aqui Não, é muito real, muito real. tem, ó, tem letreiro luminoso. Então, assim, a proposta é você ter um ambiente maneiro em casa de uma maneira muito prática, que você possa levar e gravar em qualquer lugar. E aí, brilha o olho de qualquer arquiteto e qualquer design, né? Porque a ideia, quando inclusive eu lancei, passei 3 anos trabalhando só vendendo cenário, a gente já mandou cenário para os Estados Unidos, Espanha, Catar, teve um cliente que agora levou para o Oriente Médio, então assim, realmente não tem no Ah, mundo. então tu começou com essa amiga e aí tu começou a fazer cenários para outros clientes. A galera começou a não acreditar que o cenário dela não era verdadeiro, que ali não era planta, que ali não era Ah, quadro. A galera entendi. mesmo que assistiu o canal começou a ficar enlouquecida com essa possibilidade. Até porque saía muito Sim. mais barato do que você fazer uma textura, colocar tijolinhos de verdade, Sim. decorar e tal. E aí começou o boca a boca, eu comecei a receber. Só que eu estava no escritório ainda fazendo projeto pra caramba. Então imagina, eu ter que conciliar fazendo cenários com os projetos de interiores. Então, durante um tempo, eu fiquei brincando, sabe? Quando você fica assim, meu Deus, será que eu criei realmente algo muito top, muito diferente? E a galera, você é maluca, você tem que patentear, você tem que mostrar pro mundo isso. E eu não, sabe quando você tá assustada com o negócio? E aí, realmente, foram vários testes de acabamento, de costura, de como prender na parede. E aí, as coisas foram evoluindo. Então, tem 3 anos, desde que eu... Aí virou loja virtual. Hoje a Beckmood é loja Pois é, e online. aí como é que tu chegou nos clientes assim? Como é que foi para captar o cliente, para divulgar, né, o negócio? Porque Então, é algo totalmente novo, né? Foi totalmente preciso novo. construir um mercado para isso. Eu te confesso, Yasmine, que assim, o boca a boca, quando ficavam sabendo que ali não era um cenário e tal, era o suficiente para eu começar a ter os pedidos, porque é uma demanda do mercado já. Imagina que como existe essa necessidade muito fervendo atualmente, né? A galera grava vídeos cada vez mais. Então, assim, o número de vídeos aumenta. A gente está fazendo live aqui. Tem médico, tem educador físico, maquiador. Então, tem uma galera que está gravando vídeo o tempo todo. Então, eu te confesso que não deu muito, assim, honestamente, não deu muito trabalho para mostrar. O que deu trabalho foi para explicar o que era. Porque até os clientes Também. entram no site da Beckmood, olham, e ainda assim eu recebo assim, papel de parede, é colado. A galera não acredita que é um tecido, não é um pano, é um lençol que dobra, que leva pra favela. Mas É graças a só Deus. isso. Não, não é só isso, é um projeto, né? Sim, demais. Porque aí o projeto engraçado que eu comecei a criar uma linha de criação que era... Porque eu sou jornalista por formação desde 2009. E Ah, então, tem mais isso, gente. Ela é jornalista também. isso, a minha primeira formação foi jornalismo, depois veio o design. E aí, quando eu comecei a ver que a galera que precisava de cenários eram comunicadores, apresentadores, né? YouTubers, eu comecei a juntar todos os meus conhecimentos do jornalismo e da comunicação dentro do design. Então, a Beckmood, ela abraça essas duas linhas de conhecimento, sabe? Sim. Então, a Aham. pegada do cenário, ela tem um toque diferente em relação a projetos de interiores que a gente está acostumada. A forma de se Sim, fazer, de se pega um apresentar. pouco da cenografia, Demais, demais. É mais né? intenso. É mais intenso. É como se o cenário fosse capaz de comunicar o conteúdo daquele canal através de imagens. É como se ele fosse capaz de Uhum. verbalizar quase, né? Através de Uma elementos, uma identidade, né? identidade muito forte, né? Que o público veja. Ah, sim. Porque você não está levando a pessoa para a tua casa, você está levando a pessoa para um É. ambiente de 50 mil, 100 mil. Agora eu vou fazer um cenário para uma menina no Instagram que tem 1 milhão de seguidores. Então, imagina isso, gente. Nossa! É É uma muita loucura. coisa. É uma loucura. É engraçado porque a gente não tem essa noção, né? Da quantidade de pessoas que vão estar ali vendo
vendo aquela pessoa. Porque aqui a gente está aqui conversando, mas ó, tem 100 pessoas. Mas assim, imaginem 100 pessoas na sala. Exato, vendo o nosso trabalho. Exato. Né? Então é um desafio até para essa primeira turma de aula. Aí teve um momento da minha vida que eu não conseguia mais dar conta dos cenários. Atualmente eu já trabalho com fila de espera. Daqui a 30 aparecem sim. vagas. E aí é personalizado isso? Como é que funciona? O cliente entra em contato no site e aí como é que desenrola todo o atendimento? A gente tem todo um atendimento, inclusive por WhatsApp, a gente tenta ser o mais prático possível. E aí o cliente demonstra interesse, ou ele faz a compra pela própria loja virtual, ou ele geralmente quer ele tirar pode dúvidas, comprar, sim. escolher um modelo e já comprar. A gente trabalha hoje na Beckmood com 3 tamanhos, né? Porque dependendo do espaço, eu já fiz cenários, inclusive, para televisão. Então, tem canal na TV que já, para todos os comentaristas, a maioria, comentaristas e apresentadores, por conta da pandemia, estão gravando de casa e estão usando cenários Beckmood. Então, tem tamanhos variados, né? A gente hoje trabalha com mini, com super e com mega. Porque, às vezes, você quer chamar um entrevista... Aqui, por exemplo, é uma live. A gente tem esse formato verticalizado para quem grava IGTV, tem esse horizontalizado que é mais para YouTube. Então, tem essas paradas de tamanhos, né? De acordo com o ambiente que o cliente grava. E sim, pode comprar pela loja virtual, como geralmente eles querem tirar dúvidas antes. E é 100% personalizado, porque a gente entende, como eu te falei, é como se fosse o apresentador, o youtuber sendo passado para aquela imagem, sabe? Sendo passado para aquele cenário. É como se ele estivesse sendo traduzido através daquele cenário. Então, essa é a proposta. Então, a gente trabalha muito com imagens que tenham referência em relação aos filmes preferidos, os livros preferidos, ídolos, esporte, time do coração, banda. Então, se você der uma olhada no cenário, você vai olhar e não tem como... Você vai saber de quem é, praticamente, assim. Sim, que legal, que legal. Muito bacana, né? Muito, muito legal. E aí, então, agora tu tem essa demanda, né? Um novo mercado que começou há 3 anos, então. Sim. Mas que agora, então, com a pandemia, deve ter crescido muito mais. Né? Porque agora eu acho que as pessoas se deram conta, né? Quem nunca fez uma live está fazendo. Exatamente. Por conta disso. Exatamente. Eu estava conseguindo conciliar, inclusive, projetos de interiores, cenário, projetos de interiores, aparecia boca a boca, tinha lá a loja online, um falava para o outro, beleza. E quando veio a pandemia, a demanda realmente começou a aumentar muito. Eu comecei a precisar ter outras pessoas na equipe para trabalhar junto comigo. A gente cresceu o estúdio Beckmood. E aí, eu tenho 2... Eu não vou ser a única pessoa do mundo. Gente, mensagem da Austrália eu recebia, né? Nossa. Então, assim, eu não vou ser a única pessoa do mundo. Eu acho que existe uma grande oportunidade. Recebia mensagens de arquitetos e designers falando também que o escritório de arquitetura havia fechado, que o número de projeto haviam caído. Então, cara, eu tenho 2 alternativas aqui. Ou eu vou surtar e enlouquecer, querendo fazer todos os cenários que eu não vou dar conta. Ou eu posso, ao mesmo tempo que escalo a minha parada, quando eu ensino para outros arquitetos e designers, eu consigo escalar isso, esse negócio, e torná-lo grande do jeito que ele merece, e ajudo outros profissionais que podem trabalhar de casa, né? Que nessa pandemia, o home office, se mostrou extremamente presente, sabe? E quem estava tocando seus negócios de casa não sofreu muito. Quem não estava teve que se adaptar e a passar a tocar. Então, assim, eu disse, cara, eu tenho que fazer um curso para ensinar essa... Assim, Renata, precisa ser arquiteto, designer, mexer com 3D? É o ideal. É o ideal que se tenha conhecimento de SketchUp, de V-Ray para passar pelo processo de renderização, porque você vê que a proposta realmente é ser muito realista. Você pode acompanhar lá na nossa loja virtual, no nosso Instagram também. Os cenários têm uma qualidade de iluminação absurda. Então, o ideal é que sim. Mas a gente tem no nosso curso alunos que não são, que se apaixonaram tanto que vão fazer cursos fora de sketch, de V-Ray, de 3D. Sim, é um complemento, né? Até porque é uma carreira complementar, não precisa ser a carreira principal. É um serviço a mais que a gente pode estar oferecendo dentro do nosso escritório. Sim, e a gente tem todas as ferramentas, né? Porque a gente já trabalha com imagem,
tem que só aprender a técnica, claro, para transformar isso, mas boa parte da bagagem já está aí. Exato, Né? exato. Capacidade criativa, a parte técnica de sketch, de VA. Então, realmente, são detalhes em relação a... Porque, assim, foram 3 anos estudando realmente enquadramentos, plano americano, né? Você enquadrar em Sim. primeiro plano e você ter noção de tamanho, de tecido, até a forma como fazer essas imagens, né? Alguns macetes dentro do 3D que são apropriados para o cenário, que você pode, diferente dos projetos, tem algumas coisas, profundidade de prateleiras que é diferente, limites. É uma delícia, gente. Eu sou Sim. apaixonada. Muito bom, E muito poder bom. fazer o que quiser, né? Porque nos projetos de interiores É. somos limitados. Querendo ou não, não dá para colocar uma luminária, um quadro de 10 mil, 20 mil, porque aqui Exatamente. Dá não, para meu bem. viajar no cenário. Aqui a gente pira completamente nas E possibilidades. sabe que logo quando começou a pandemia, eu recebi muita mensagem de arquitetos, né? O pessoal que está se formando aí, que está participando da semana para aprender a abrir o seu escritório, a ter o seu negócio. Né? Muita gente me questionou, mas agora eu vou trabalhar de casa, como que eu vou abrir meu escritório em casa? Eu não tenho um local, eu não tenho um espaço. Né? E aí, quando eu vi o teu Instagram, eu pensei, é isso que a gente só precisa de um cantinho, né? Um fundinho aqui, ó. É só isso que a gente precisa para vender o nosso trabalho. A gente não precisa estar num escritório grande, maravilhoso, gigantesco. A gente precisa de um pequeno cenário para emoldurar, para dar uma identidade. Sim. Porque além da nossa da nossa pessoa em si, que tem uma identidade, mas o local precisa estar de acordo, né? Porque a gente trabalha com a beleza dos lugares, né? Então a gente também não pode ignorar que o local que a gente está não é apropriado, mas também não é nada tão elaborado assim, né? A gente pode ter aí um pano de fundo para tudo, um cenário. Sim, e as possibilidades, o mercado ele é tão gigantesco, tanto em relação ao YouTube, tanto em relação a TikTok, a Instagram, o IGTV chegando com tudo, e agora outras plataformas que também são concorrentes do YouTube, fazem um sucesso até para uma galera que é mais da área de design, uma galera mais profissa da publicidade. Mas muitas agências que estão se especializando cada vez mais como produtoras de vídeo, produtoras desses YouTubers. Então, os próprios arquitetos que acabaram de se formar, os estudantes fazendo cenários, eles podem sim procurar parcerias com essas produtoras, né? E aí fornecer, porque as produtoras, elas têm vários clientes que gravam vídeos dentro daquele ambiente que eles disponibilizam com iluminação adequada, né, com câmeras adequadas, equipe de edição. Aqui em São Paulo a gente tem muitas produtoras maneiras pra caramba, que estão fazendo sucesso, que estão com vários clientes. Então, essa inclusive foi uma das formas, logo no começo, além do boca a boca muito forte, porque como eu te falei, quando se existe a necessidade, só em você comentar que descobriu um produto, já tem gente querendo. Mas uma das formas foi parceria com produtora, é uma super dica. Sim, 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 muito, muito legal. E que dica tu poderia dar assim para o pessoal que tá começando, né, que está pensando em inovar, em construir uma carreira, né? Porque apesar de tu ter tido essa ideia, enfim, de começar isso, com certeza tu passou por outras dificuldades também, Nossa, até demais, chegar nisso, demais. Eu fico, né? olha, eu tenho alunas que falam assim, alunas de 25, 24, 23, 26, 30, e aí elas me falam, Renata, eu tô muito perdida, eu não sei mais o que eu faço, eu tava muito frustrada, e agora com o curso eu tô super entusiasmada. Aí eu fico, não se culpem. A dica que eu dou é não se culpem pelas inseguranças e pelos medos, né? Principalmente se formar num período desse de pandemia. Realmente a nossa cabeça deu um nó agora em 2020, faz parte. Total. Todos nós somos vulneráveis, né? Hoje eu tenho 35 anos. Confesso que encontrei a Beck Mood como algo que agrega
todas as minhas paixões e os meus prazeres, algo que eu nunca imaginei que fosse ser tão redondo para mim. E não foi aos 20, não foi aos 22, aos 20, 25 eu estava abrindo negócio e fechando, estava frustrada por ter me formado em jornalismo e não ser jornalista. Cheguei a trabalhar na TV também rápido, um mês ali como apresentadora, triste. Então, assim, tive lojas de camisetas criativas no Rio, cheguei a ter 2 lojas, fui até corretora de imóveis, gente. Então a dica que eu dou é sempre, a gente está muito apressado, né? Assim, mas sempre dá tempo para você se encontrar. É isso, é pesquisar, conhecer, estudar e chega um momento que você tem que parar de tanto pesquisar, de tanto ler, de tanto seguir e colocar em prática. Porque tem muita gente que fica nessa, achando que nunca sabe o suficiente. E eu garanto que com o que vocês já sabem, dá para fazer muita coisa. Exatamente, eu sempre falo muito isso, que conhecimento sem ação não serve para nada, né? Se a gente não começa a se experienciar e a fazer, trabalhar em várias coisas, projetos diferentes, a gente nunca vai saber aquilo que a gente realmente gosta, né? Ou vai As pessoas têm medo de que passou pela tua cabeça fazer o que tu tá fazendo hoje. Nunca. Foi botando a cara mesmo, sabe? As minhas alunas pensam, vê assim, caramba, hoje a Renata manda cenários para fora do Brasil, sabe? Tem clientes querendo levar a ideia lá para fora, e loja virtual. Não sabem, gente, que no começo não é assim. No começo não é assim. No começo a gente faz gráfica que dá problema, sabe? Um monte de coisa. Então, assim, são pedras. A gente quer acertar de primeira, quer logo fazer um projeto e o cliente achar incrível. Os meus projetos hoje são do jeito que são, porque eu não tive medo de fazer os primeiros, de encontrar um método, de fazer, de errar, né? Então, hoje a gente tem um método muito, muito maneiro dentro do estúdio de briefing, separando... Então, conta um pouquinho para nós sobre isso. Tem... É muito diferente do projeto do Interiores? Então, eu sou a louca da pesquisa. Eu fico maluca quando eu vejo o arquiteto ansioso para terminar projeto e entregar, se dedicando muito à parte técnica e sem mergulhar na ludicidade e na parte emotiva que existe ali. Então, sem fazer um mergulho em referências de Pinterest, sem montar um mood board, sem separar o cliente, destrinchar ele nas características que ele fala, que eu chamo de pistas concretas, e nas características e pistas abstratas, que é você detectar ali pela conversa se ele é mais tímido, se ele é extrovertido, se ele é mais clean, se ele tem uma personalidade mais forte, se ele tem uma personalidade mais leve. Então, realmente, eu tenho um briefing. Eu acho que o briefing é o principal de qualquer processo criativo. Não adianta estar lindo, maravilhoso. Tem que estar da cara do cliente, independente de qualquer coisa. É isso que importa, assim. Mas é isso, assim. Eu acho que o briefing é tudo e não tenho medo de se comunicar, né? Tem gente que às vezes tem medo de perguntar detalhes da vida do cliente. Não tenham. Eu sempre falo que o briefing, claro, ele tem que ser feito de uma forma leve, descontraída, porque às vezes as pessoas ficam um pouco, meu Deus, por que essa pessoa está me perguntando isso, né? Eu não sei se tu já passou por isso, mas comigo já aconteceu de estar fazendo reunião com um casal e eu começo a perguntar uma coisa ou outra e daqui a pouco o marido me olha e fala assim, mas por que tu tá me perguntando isso? Que loucura, né? Dentro da Backmood eu tenho um jeitinho que é o seguinte, eu não pergunto nada de primeira. A pessoa até fica assim, meu Deus, o que é que eu tenho que falar para ela criar esse cenário? Será que o que eu vou falar é besteira? Os clientes têm isso, sabe? Eles não sabem. Será que o que eu vou falar ela vai achar cafona? Eles ficam inseguros. Olha! Então, o que eu sempre falo é, primeiro que eu registro tudo por WhatsApp ou e-mail, mas eu prefiro o WhatsApp. Nada de ligação. Primeiro que a gente atende gente do Brasil inteiro. Segundo que eu preciso de tudo registrado durante o processo criativo. Então, eu preciso que esteja facilmente imagens, áudios. Principalmente, eu gosto de sentir até a entonação da voz do cliente, tá?
Então, tudo por WhatsApp, tudo registrado. Às vezes, quando é ligação ou é um FaceTime, a gente perde muita coisa, apesar da anotação não é igual, um áudio e tal. E minha primeira abordagem é: fale tudo que vem à sua cabeça. Eu não vou lhe falar nada. Fale. Fique livre. Quando você fecha o olho, como é que você imagina esse cenário? Qual é a sensação que você quer ter? O que que não pode faltar? Então, assim, fica livre. Não se preocupa se vai funcionar ou não. Isso é comigo. Quem diz se vai funcionar, se vai ter sentido, sou eu. Você fica à vontade, só fala. E aí é uma delícia, porque depois desse áudio, depois dele ficar bem à vontade, aí sim eu começo a fazer perguntas mais específicas e norteando aí o caminho. Muito bom, muito bom. É, porque às vezes a pessoa, o que eu falo muito é que nem sempre, né? Eu não sei se nos cenários isso é mais comum, porque eu acho que a pessoa que busca por um cenário, ela já tem uma certa caminhada e um certo olhar para isso, né? Até por isso que ela está procurando por algo assim. Olha, te confesso, Yasmine, que não. Por incrível É? que pareça. Olha, tem gente que tem desde a cliente ou cliente mais perfeccionista, que entende, que tem um chamado bom gosto, que eu não gosto desse termo, mas vulgarmente ele é aplicado. Sim. Mas tem também aquele cliente que, ó, eu estou fazendo muitas conferências online, estou dando aula, estou entrando em reunião, não quero ser youtuber, não vendo nada digital, mas eu, pelo menos aqui no meu escritório, na hora que eu estiver fazendo uma reunião com os meus funcionários, por exemplo, eu não quero estar com essa parede branca, eu quero trazer um pouco da identidade visual da empresa. Então a pessoa não tem a menor ideia de estética, de equilíbrio, de simetria, mas ela se sente insegura, ou porque a parede é branca, ou porque grava em quarto de filho, quarto de filha, sala. E aí tem muitos itens pessoais, assim, às vezes. Então, assim, Sim. nossa, a gente faz cenários, ó. Eu fiz um cenário maravilhoso para um músico que, por conta da pandemia, ele parou de tocar em casamentos. Então, o jeito era ele criar um canal no YouTube para falar com as noivas sobre a escolha das músicas. E o ambiente Olha, dele era o quarto. Então, tipo assim, como que um músico que toca em casamentos, conhecido na cidade, vai falar sobre música em cima de uma cama, com decoração? Poxa, então a gente fez como se fosse um estúdio nova-iorquino, uma parada toda de um violão na parede, tijolinhos escuros. Ficou lindo. Então, e super fácil, né? Só enrolar, colocar. Então é isso. sim, 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 Essa é a muito proposta. prático. Muito legal, muito legal. E, e Renata, para o pessoal aí que quer entrar nessa área, né, quer começar a empreender nessa área enfim, talvez em algo pessoal que venha a surgir, ah, qual direcionamento tu diria, assim, porque eu penso muito que a gente tem que definir o nosso público, né? Apesar de, por exemplo, o cenário ser algo que a gente pode vender para muita gente, Sim. eu acredito que quanto mais direcionado a gente for, melhor vai ser para a gente atingir as pessoas. O que acontece? Em tudo na vida, você precisa de foco, né? Então, dentro dos cenários, por exemplo, que é o meu job, como dizem os outros, o que é que eu dou como orientação? Porque realmente é como você fala, é um universo tão gigante, ligou a câmera, precisa de cenário. Mas a pessoa, quando entra nesse mundo, e qualquer pessoa que queira entrar em outros mundos, em outros mercados, você fica perdida. Então, uma dica que eu dou dentro do meu universo é o que você, enquanto aluno de arquitetura, de design, do curso de cenários, ama. Porque a gente sempre tem uma paixão, por exemplo, você é arquiteta, você pode ser louca por maquiagem. E aí você seguir uma galera que dá dica de maquiagem ou de pele. Ou então aquela minha aluna que é designer, ela tem uma queda por confeitaria. Ela adora cozinhar fim de semana, fazer um brigadeiro. Então, assim, além do que você faz, que é projetos, onde é que teu coração pulsa? O que é que você faz nas horas vagas? Eu adoro malhar, adoro academia. Então, você vai entrar em contato com a galera dessa área para fazer o cenário para eles, uma parceria.
fazer uma permuta. Por quê? Porque já são canais que você, por ser apaixonada, provavelmente já segue. Então, uma pessoa, eu vou entrar em contato com aquela maquiadora que eu já sigo no Instagram, que eu já sigo no YouTube, porque eu já tenho... Imagina como que essa pessoa vai fazer esse cenário. Já vai começar com o pé direito, usando produtos, marcas que ela conhece, referências que ela conhece. Então, perceba que quando, por mais que o mercado seja gigantesco, quando a gente olha para dentro é que a gente descobre o nicho. É para dentro que a gente descobre por onde começar. Não tá fora essa resposta, tá dentro. Na verdade, tudo tá dentro, né? Eu acho que Sim. todo o direcionamento da nossa carreira, eu vejo assim que o pessoal se sente muito inseguro para começar, muito perdido. Mas é mais o medo de errar e o medo de tentar e não dar certo do que qualquer outra coisa, né? Porque aqui eu já errei muitas vezes. Nossa, eu já fiz tanta coisa diferente, tanto projeto diferente, consultoria disso, consultoria daquilo. Os cenários eu não cheguei a fazer porque não deu tempo. Acabaram as vagas. Acabaram as vagas. Mas, assim, é um acerto e um erro, né? A nossa profissão ela é muito bonita por conta disso, né? A gente pode trabalhar em tanta coisa diferente. Somos grandes artistas, essa que é a verdade. Tem uma frase que eu falei para uma aluna minha que era o seguinte: olha só, você não tem que procurar nada que você vai acertar de primeira e ficar conhecida de primeira, ou então que você vai mandar muito bem de primeira. Não é isso que você tem que procurar. Você tem que procurar alguma coisa que você esteja tão apaixonada, mas tão apaixonada que você vai suportar todas as quedas. Então, esse é a grande ilusão, né? Quando você entra num negócio, eu quando tive minha loja, que durou 3 anos, e aí veio a crise econômica, aquele período, se eu não me engano, 2008, e aí foi, nossa, foi triste, muitas lojas fechando, foi terrível. Então, assim, era muito frustrante. E eu me via nessa situação, sabe? De entrar nessa parada de empreendedorismo que eu sempre inventei negócios, geralmente ligados à criatividade. Assim, eu já trabalho nessa área criativa há mais de 15 anos. Então, eu tinha essa expectativa, essa ansiedade de dar certo, de fazer acontecer, sabe? Minha cachorra latindo quer participar, vem dar mascote. Se tiver algum seguidor aqui nosso, lá do estúdio, conhece a Dudinha. Levanta a mão, conhece a Duda. Minha cachorrinha. Nossa, precisava ouvir isso, né, Vitória? É isso aí, gente. A gente fica se cobrando muito e esperando Nayara. imaginando, na verdade, que vai montar o escritório, seja a área que for, e já vai dar certo, e já vai ter um monte de cliente. Nunca vai gente, dar longe nada, disso. Nada, nunca vai dar nada certo, tá? Já vai sabendo que vai dar trabalho, mas tem que ser gostoso. Porque empreender é algo realmente desafiador. Não é para maluco, é coisa de maluco. É quem é doido. Normal não faz, não. Normal vai bater o ponto. Vai lá, bate o ponto, cumpre hora. E aí, claro que não tem o seu tempo, né? Não pode fazer o que quer, a hora que quer. Tudo tem seu preço. Exatamente. Muito bom, Renata. E, bom, o que mais? Me conta um pouquinho como é que é, assim, o teu dia a dia, para o pessoal aí se imaginar. Ai, gente, essa pergunta até doeu o coração. A minha psicóloga, porque pra gente dar conta de tanta coisa, tem que ter um terapeuta. A gente tem que ir na psicóloga. Eu vou na psicóloga também, com certeza. Não tem dois... Quem passou pela pandemia 2020 tá sem psicóloga, tá errado. Tem alguma coisa que tá errado. Tem que ter terapia, gente. E aí eu tava falando, ela me falando, Renata, sobre isso, aquilo. Aí eu pensando hoje, eu disse, meu Deus, as pessoas fazem, porque eu tenho várias agendas e eu tenho vários quadros e vários post-its. Olha, fale mais sobre isso. Eu tenho várias planilhas no computador. Então, eu tenho planilhas no computador, cadernos, 5. E eu tenho uma mente muito acelerada. Então, enquanto a gente está falando aqui, às vezes eu estou pensando numa ideia de um cenário para um cliente, na transportadora que eu tenho que ligar amanhã para deixar os cenários em quais estados, e ideia para conteúdo digital. E aí minha cabeça, aí eu fico, meu Deus, por que ela manda eu organizar
tudo dentro de uma agenda com hora. Porque tem essas agendas que tem a hora, né? Que tem que ser igual a Sim. médico. Ela de... Só que entre 8 e 9, quando essas agendas foram feitas, você está pressupondo que um assunto eu vou fazer em uma hora. De 8 às 9 é um assunto, uma linha. Não cabe, porque de 8 às 9 eu faço 30. Eu preciso de uma folha daquela para eu lembrar o que eu tenho que fazer de 8 às 9. Outra folha de 9 às 10. 10 às... Tem alguma coisa errada, gente, aí com as agendas, que não tá dando para mim. Para mim não tá funcionando, não. Não tá funcionando, não. Não, é muita coisa, gente. Yasmin, é muita coisa. Hoje, assim, eu acabei de fechar parceria com já outros desenvolvedores de cenário para a gente dar conta. Estamos começando a se livrar um pouco da fila de espera, porque me agonia ter pessoas que querem cenário e esperarem 30 dias para começar o processo criativo, gente. Pelo amor de Deus. Então, nossa, assim, é muito tempo. É muito tempo. Então, e a tua equipe é toda remota? Ou toda remota, por enquanto. Mas provavelmente a gente vai começar a trabalhar com estagiários e até em outros, porque eu preciso também de equipe para loja virtual, atendimento de pedido de loja virtual, né? Eu estou começando a querer atuar como um braço para os meus alunos em relação à impressão e entrega desses cenários, porque essa parte de gráfica é uma parte que dá trabalho. Bem complicada. Bem complicada. Então, estou começando a... Aí eu tenho que ter uma pessoa para ficar focada nisso. Então, o negócio aqui, você me pegou no olho do furacão. Não sei nem... Detalhe, quando eu desligar com você, não terminou, não. Ainda tem muito o que fazer. Vai longe à noite. Viu só, gente? Empreender não é estar aqui, ó, bonitinha, achar que a gente vai sair daqui, vai dormir, né? Não. Soninho da beleza, que nada. Vamos até bem tarde sempre. Eu também tô sempre correndo, feito uma doida. Mas é muito prazeroso, né? A gente ter o nosso negócio, a gente poder fazer as coisas do jeito que a gente pensa. Sim, sim. E eu sempre quando vem o estresse, que você fica realmente frenética, eu paro. Lembro de todas as mensagens que eu tenho recebido desde que eu resolvi fazer o curso, que me deu uma enlouquecidinha, que eu podia ter ficado só nos cenários. Eu podia, mas não. Mas a gente pode sempre piorar a nossa vida. Pode sempre piorar a nossa vida. E aí eu respiro e escuto tudo aquilo e as mensagens e eu digo, que caminho foda eu tô seguindo, sabe? Que caminho foda, porque assim... É sobre vida, é sobre transformação, gente. São novos mercados. A gente, se vocês entrarem no Google agora e digitarem design da inovação, vocês vão ver algumas informações. Uma dessas informações é que o Brasil é super atrasado em relação a essa profissão do futuro, que lá no Google tá entre as 10 profissões do futuro, design da inovação. Se você ler o que tem explicando sobre design da inovação, você vai ter um xerox da Beck Mood e o que ela representa em termos de criatividade, de resolução de problemas. Então, assim, é lindo saber que a gente está dentro de uma parada que está começando, sabe? Está fervendo. Então, assim, é algo para médio e longo prazo. Então, é lindo saber que eu estou levando comigo. E, gente, os cenários das minhas alunas, você não está entendendo, Yasmin. Depois eu mando no WhatsApp para você. É de chorar, de orgulho. Pelo amor de Deus. Muito bom, né? É muito bacana quando a gente tem a oportunidade de tá aqui, né? Ontem mesmo eu fiz a primeira live falando um pouquinho da minha história. E eu lembro que quando eu me formei, quando eu ainda estudava, eu não tinha acesso a ninguém, assim. Os profissionais não conversavam, eles não me contavam o que eles estavam fazendo, como dar certo, como procurar os meus clientes, né? Como começar meu escritório. A gente fazia... Eu lembro de um estágio que eu fiz, eu lembrei essa semana disso, que eu ficava numa salinha e os donos ficavam numa outra sala, totalmente isolados, eu não tinha contato nenhum com eles. Eles chegavam, me largavam uma tarefa para fazer e saíam. E a gente vive nesse meio na arquitetura, né? A gente não tem acesso às pessoas, as pessoas não trocam, não nos ajudam a crescer. E quando a gente está desse lado, né, e está contribuindo com o colega, com o arquiteto, com alguém que talvez possa ser um concorrente, né? Mas eu não vejo como um concorrente, eu vejo como
um parceiro, um colega, né? É, Alguém que também vive do que eu vivo. eu acho que o mundo está cada vez mais convergindo para essa troca de informações e esse crescimento de mãos dadas, sabe? Essa história de concorrência ficou no passado. Hoje cresce quem contribui com o crescimento do outro. Essa é uma premissa básica para você crescer, tá? É uma relação de troca. Tudo é troca. Então, quem está dependendo da queda do fulano aqui do lado, tá atrasado, gente. Tá atrasado, vai ficar para trás, tá? Pega na mão e vai junto. Pega na mão e vai junto. O lema é esse. Realmente, sim, quando eu era aluna do curso de design, eu tive muitas professoras arquitetas, tive colegas de sala arquitetas formadas em arquitetura que estavam fazendo design justamente porque sentiram que em algum momento essa parte ficou para trás em virtude de tanta técnica, né? E essa parte de estudos de textura, tecidos, cores, equilíbrio e os princípios realmente de um layout maneiro, harmônico, ficaram, enfim. E aí, se ouvia falar realmente nesse status, né, do arquiteto, né, essa galera da Casa Cor, você tá lá nas amostras de arquitetura e de design, aquela galera mais meio que intocável e tal, né? Rola muito isso. Ah, mas isso ficou para trás, gente. A internet veio para acabar com tudo isso. Acabou, né? Eu acho que revista, isso é uma coisa que já foi esse tempo, né? Esse tempo da revista. E quando eu me dei conta de que sair na revista era uma coisa que a gente pagava e que não era mérito, nossa, isso Tipo, foi uma surpresa. foi total, total. Ai, gente, olha, eu era aquela que vendia o anúncio para arquiteto sair, porque Ah, porque como eu sou formada, eu me formei em jornalismo em 2009. Um dia desse, gente, meu Deus do céu. Mas faz muito tempo, e aí eu não fui trabalhar com jornalismo dentro do jornal, mas esse jornal, que era uma das maiores empresas lá de Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, tinha um setor comercial muito grande. E aí eu falo pouco, né? Essa minha coisa de se comunicar. Então, eu fui trabalhar na área comercial e a gente fazia muita parceria e fechava muitos contratos com anunciantes de revistas, porque o jornal tinha muitas revistas no mercado e até televisão tinha também o jornal atrelado aí à marca. A gente vendia tudo, gente. Quer botar uma linha, é vendido. Você pensa que não é vendido? É vendido. tudo é vendido. É incrível, né? E é vendido muito caro, inclusive. Né? Caríssimo, Inclusive gente. é muito caro. Uma página para sair caríssimo. 40 mil, 50 mil. Naquela época, hoje nem tem mais jornal. Hoje é bem menos, é. Pô, tem mais de 10 anos. Mas então, Renata, a gente está quase no nosso tempo terminando aqui. Muito Tranquilo, bom. amei. Vamos deixar uma última mensagem para o pessoal aí para fazer eles tirarem esse plano do papel, né? Porque eu vejo muita gente sonhando, eu quero ter meu escritório, eu quero ter meus clientes. Mas o que tu diria para eles, assim, conseguirem dar esse passo, né? Seja aí algumas ações que eles poderiam tomar, que tu tomou durante o teu negócio, que fez com que viessem clientes, né? Com que a coisa realmente começasse. Olha, eu acho que você primeiro perdeu o medo, porque ninguém começa grande. As pessoas foda que você admira hoje, que estão mais estáveis no mercado, que fazem projetos incríveis, elas não começaram como elas estão hoje. Elas começaram Desse tamanho, né? desse tamanho. Então, primeira coisa é isso. Segundo, é que até essa pessoa que você acha foda, ela já errou muito. Então, você não tem que ter medo de errar também. Você não tem que ter medo, você não tem que ter medo de errar, você tem que fazer aos poucos. Procura parceria, sabe? Procura gente de confiança. Cara, oferece os trabalhos através de permuta. Assim, no caso dos cenários funciona super, porque dá uma visibilidade, mas quando se trata de projetos de interiores, começa a criar novos formatos, às vezes consultoria online está funcionando super bem.
formato de faça você mesmo, né? Muitas vezes o cliente está, né? A galera que pegou a pandemia aí entrou na crise, não está com grana para pagar um puta projeto de 10 pau, né? De 20 mil, 5 mil. Às vezes quer dar uma melhorada no quarto e ela mesma, ou ele mesmo quer colocar a mão na massa, mas precisa de orientação. Então você monta um pacotinho com orientações, às vezes entregando só um 3D, às vezes nem um 3D, às vezes uma apresentação no Canva, com itens, quadros e itens decorativos. Então, vai tendo vários formatos, desde o projeto macro, a um projeto menor, a uma consultoria online, né? E se quiser entrar para o mercado, né, minha irmã, que mais cresce no mundo, estamos aqui, tá? Próximas turmas, logo, logo. Tá bom, então, Renata, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Amanhã continuam as nossas lives, então eu vou deixar ela salva lá para quem pegou no finalzinho, pegou na metade. Pode voltar lá para assistir. Valeu, Yasmin, eu agradeço demais. Parabéns pela iniciativa com esse Instagram em ajudar os arquitetos a serem, né, empreendedores da sua própria carreira, tocarem, né, terem coragem para enfrentar aí o mercado, trazendo ideias de novas possibilidades. Parabéns, o mundo precisa disso, de mais informação, de mais acesso, mais conhecimento e vamos para cima. Tamo junto. Tamo junto.